Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. Se tem alguém que vive dentro de uma verdadeira galáxia, é a nossa convidada de hoje. Isso porque ela é nada mais, nada menos que a líder de insights de mercado de uma das maiores e mais diversas empresas do planeta, o Google. E até chegar nesse universo, ela passou por grandes grupos do mercado financeiro, como o Citi e MUFG. Mas eu arrisco a dizer que a maior viagem dela foi com a maternidade e a vinda da Laura. Para deixar ela contar melhor as suas próprias experiências, vamos logo começar o nosso papo com a fantástica Thaís Melende. Obrigada. Seja mais do que bem-vinda, Tatá. Um prazer ter você aqui com a gente. Vai ser muito bom esse papo, tenho certeza. E a gente não pode deixar de começar esse episódio sem perguntar o que e como a maternidade transformou a sua vida. Gente, primeiro, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser muito bom esse papo, tá tudo fresquinho. E, gente, mudou tudo. Muda a nossa vida, vira de ponta cabeça de verdade. Mas eu posso dizer aí para quem tá na dúvida se quer ser mamãe ou se quer ser papai. Gente, tenham filhos, porque é uma experiência maravilhosa. Acho que foi uma das decisões difíceis de tomar, porque eu sempre fui muito focada em carreira. O meu principal valor sempre foi o trabalho. Mas ser mãe é um projeto maravilhoso, com certeza foi o projeto mais transformador da minha vida. Legal. E Thaís, assim, ó, já gosto mais de você agora ainda, sabendo que o nome da sua filha é Laura. Sim. Laura foi um dos nomes que eu listei entre os 3 últimos da Marina. Que legal. Isso é uma história à parte aqui. A gente tinha Laura, Sofia e Marina eram os nomes que a gente tinha. Lindos, os 3 lindos. Aí eu falei pra eles, agora então tá bom, Marina foi. Agora a gente precisa da Laura. A Laura e a Sofia. Precisa completar o time, né? Legal. Ô, Thaís, e você foi planejado? Acho que uma primeira pergunta ali que muitas mães, assim, pra Daisy, e eu vou trazer alguns elementos, né? Então, sou marido da Daisy, mulher, empreendedora, né? Eu falei que a Daisy, ela é persistente, né, menina? Ela tomou 2 decisões. Ela casou comigo. E depois ela montou a empresa comigo. Eu falei, cara, olha, se tem alguém que persiste, aí é você. Então, e aí resolveu ter um filho com você. Exato, né? Fechou então, a tríade ali. Tava bom o negócio, né? tava bom, que senão... E pra gente não foi, assim, a gente não chegou a planejar. E eu vou trazer aqui, durante a nossa conversa, alguns elementos de como é. E pra você, foi planejado esse passo, esse momento? Você falou de vida profissional, né? E a maternidade. Como que foi essa preparação? Acho que essa é uma primeira pergunta. Que às vezes eu falo com muitas colegas, amigas, etc. E aí fala, não sei se ainda agora, não. Como que foi essa chegada até esse ponto? É difícil. Eu comecei a planejar quando eu casei, que faz muito tempo já. Eu casei com 23 anos, bem novinha. Você tá com 31. Tá. Então já faz bastante tempo. E naquela época a gente combinou, não, daqui a uns 5 anos a gente vai ter já viajado, feito bastante coisa. O famoso 5 que a gente dá uma prorrogadinha. Exato. E todo ano a gente falava, mais 5 anos. Ou seja, nunca chegou. Eu passei dos 28 e acabei não tendo filho. Porque o meu grande sonho era mudar para trabalhar com tech. Né? Eu sempre trabalhei em mercado financeiro, desde que o meu primeiro estágio, mas eu sempre tive esse sonho. Então, fiz bastante entrevista ali até chegar até o Google. Depois eu conto mais essa história para vocês. E aí, quando eu entrei no Google, eu falei, nossa, agora eu preciso dar um gás aqui, vou dar tudo de mim. Então, os primeiros 2 anos que eu fiquei no Google, eu trabalhei pra caramba, ralei bastante para conquistar o meu espaço. Porque eu falei, olha, a parte mais difícil, que eu fiquei 10 anos para conseguir fazer, eu consegui, que era a vaga, consegui a vaga. Mas não é só ter a vaga, a gente precisa se manter lá e ir bem. E aí, quando eu cheguei no nível que as pessoas já me reconheciam, né, que eu já tinha ali uma certa estabilidade, estava indo bem, eu pensei, bom, agora é o momento da Laura. Né? Eu não queria passar muito também, porque eu sempre quis ter 2 filhos. Então, em algum momento... o segundo? Já pensou? Não. Bomba, vamos lá. Vamos esperar um bom tempo aí, curtir bastante a Laurinha, né? Depois a gente pensa mais daqui a uns anos sobre isso. E tem outro fator também que sempre me motivou, é que eu tenho uma irmã, que ela é 10 anos mais jovem que eu.
E quando a gente casou, com esses 23 anos, foi bem na época que os meus pais se separaram. E aí minha irmã não queria nem morar com a minha mãe, nem com meu pai. E eu, ela e o Antônio, né, que é o meu marido, a gente sempre andava junto. Então, ela era nosso chaveirinho ali. E aí, quando isso aconteceu, eu falei, vem morar com a gente, né? Já que estava uma situação meio complicada ali, familiar. Então, eu tive já essa responsabilidade de pegar uma pré-adolescente ali já muito nova. Então, eu já sabia que eu gostava, sabe? De ter esse papel meio que... Esse papel duplo que eu tive com a minha irmã ali. De ser meio mãe e meia irmã. Então, sempre foi um sonho. Mas eu planejei bastante, né? Esperei alcançar o lugar que eu queria profissionalmente. Até por isso, posterguei aí 4 anos, né? Do que seria o plano inicial. Mas eu não me arrependo. Porque agora eu estou num lugar que eu trabalho muito feliz e que é super... apoiador dos pais ali, né? Então, a gente tem várias coisas que nos ajudam e vão continuar me ajudando ali na maternidade. E você está voltando agora da sua licença. E o que você já está percebendo de grande diferença, assim, da Thaís que saiu sem ser mãe e a Thaís que voltou sendo mãe? E quando eu falo sendo mãe, é no sentido de já ter o bebezinho ali no colo. Como é que está sendo isso para você? E é diferente, porque agora eu vejo que eu preciso ser ainda mais eficiente. Então, durante a minha gravidez, eu já fui mudando um pouco dos meus hábitos. Porque antes de eu começar a trabalhar no Google, até eu tinha na cabeça que eu era uma pessoa noturna. Eu falava, não, eu preciso trabalhar até mais tarde, porque depois das 6 é o horário que eu rendo. Eu tinha essa mentalidade. E aí, na gravidez, você não consegue ficar acordado. Porque você... Gente, dá muito sono. E aí, o que eu comecei a fazer? Falei, bom, então eu vou ter que inverter. Vou ter que começar a acordar bem cedo, chegar lá cedo para... produzir de manhã e vou para casa à noite, que é o horário que eu já não estava rendendo tanto, vou descansar. Então, durante a gravidez, eu já fui fazendo esse ajuste. Então, eu já chegava ali 7h30, 8 horas da manhã para trabalhar, que é aquele horário que está um silêncio, gente, uma paz, não tem ninguém ainda no escritório. E das 7h30 às 8 ali até às 9, que era quando o pessoal começava a chegar, eu já tinha feito um monte de coisa, já tinha adiantado bastante a minha vida. Então, na minha cabeça, agora, o planejamento é esse. Eu vou voltar, mas quero manter esse mesmo esquema, porque a Laura dorme cedo. 7 horas já está na cama, já para dormir, no bercinho dela. Então, para eu conseguir ter um momento de convívio com ela, né, eu vou ter que realmente sair mais cedo. Então, trabalhar aí das 7h30, das 7 até umas 5, para eu ter ali 1, 2 horas com ela na parte da noite. E você fala bastante de rotina, mas o que a Thaís por dentro mudou? Essa é uma boa pergunta. Tem alguns assuntos que eu nunca tinha parado para pensar, que agora, como mãe, gente, tenho pesquisado, sabe? Fui buscar livros, enfim. E até tem uma questão um pouco filosófica, que tem muito a ver com a forma que as igrejas falam sobre caridade, sobre autodesenvolvimento, e é um pouco de filosofia chinesa. Eu faço Kung Fu, e tem muito essa questão de você se autodesenvolver para ser melhor para o próximo. Então, com uma bebê, a gente precisa melhorar, né? Tem muitas coisas que a gente precisa deixar de lado, o nosso ego, as coisas que para a gente são boas, da forma como a gente acha melhor, e se doar 100% para uma outra pessoa. Então, tem uma virtude, né? A igreja diz que são 4 grandes virtudes, acho que é a humildade, fortaleza, as outras não me lembro, mas a virtude da fortaleza diz isso, né? Que você precisa fazer as coisas, mesmo as coisas que você não gosta tanto, com alegria, com felicidade, né? Fazer aquilo sem esperar nada em troca. E isso tem muito a ver com o hábito da paciência, que para mim assim tem uma frase de uma pediatra que a maternidade tem tudo a ver com esse comecinho ali. Você teve filhos, né? Que você sabe como é que é o comecinho ali, primeiro mês é punk com um bebezinho pequeno. Eu brinco que é sobrevivência. É a sobrevivência, é um mês de sobrevivência. Mas o que ela diz, né? Que a paciência é você fazer algo na dor, no sofrimento, sem saber quando aquilo vai acabar, por amor. Então, olha que bonito, né? Para mim, foi esse primeiro mês, esse começo da maternidade, foi muito isso, porque você não dorme, você não come direito, você tem que abrir a mão de você, sem saber quando que o bebezinho ali vai se desenvolver, vai começar a dormir melhor, a comer melhor. Então, é desenvolver esse dom da paciência, que eu sempre fui apressada, sempre fui acelerada, quero fazer as coisas rápido e tudo. E com o bebezinho, um ser humano, todo dia ele está diferente, né? Então, tem dia que vai super bem, tem dia que não tanto. Então, desenvolver essa virtude da paciência, com certeza, é algo que eu estou buscando e que tem me visto mudar até a forma como eu trato as outras pessoas, sabe? Então, às vezes, eu fazia as coisas para o meu marido e tudo, eu sempre ficava esperando ele agradecer, falar alguma coisa e tudo. E quando a gente ama as pessoas, a gente tem que fazer sem
sem esperar nada em troca, na verdade, né? Isso é a grande virtude. Não, é interessante é que vai passando um filme, quando você falou de um mês, assim, né? Tem algumas coisas, gente, né? Pra quem não tem filho e quer ter, fica tranquilo, que a sua memória vai apagando na linha do tempo. E é engraçado falar isso, que ela apaga mesmo, né? Esse dia a gente tava numa roda e falou assim, como foi no 3º mês? Aí eu parei, eu e a Deise assim, você lembra? Você deleta. Você deleta, né? E, cara, mas é maravilhoso, assim. Você tava falando, eu tava lembrando o sentimento do altruísmo, né? Ele é uma coisa que, pô, só passando, assim, quando eu sempre tentei, né, com a Deise ser um pai bem ativo em todos os momentos. Então, putz, acordou de madrugada para amamentar? Vamos lá, né? Porque, pô, é isso, você tá ali do lado, cuidando, apoiando. E cada mãe acho que tem um desafio diferente, né? E acho que essa transformação de você fecha um dia sendo Thaís e acorda outro dia sendo mãe, é uma parada muito maluca de você acompanhar. Porque o homem na prática, né, menina, só descobre que assim, mudou quando nasceu, né? Nasce. Eu dei uma história engraçada dessa, depois eu conto. Quando caiu a ficha, minha veio um delayzinho. Foi 2 semanas depois, mas... Quando você olha esses elementos e faz muito sentido isso que você falou de amor. Porque não tem nada, né, confortável em você ter abstenção de sono. Não tem. Qual o conselho que você mais recebeu, Thaís, quando você estava grávida? A pessoa falava pra dormir? Pra dormir, Exato. não sei o quê. E aí você ignora esse ponto. Pô, eu sou super, tipo, né? Eu acordo rápido, eu sou tranquilo. Eu acordo rápido. E aí, quando a gente entra nesse momento de... Por isso que eu brinquei 3 meses de sobrevivência, que é o seu corpo entendendo aquela rotina que o sono não vai ser mais o mesmo, a sua mudança de sei lá, de ponto de atenção, ela tem que ser diferente, tipo de alerta, não é muito mais só sobre você e etc. São os 3 meses que nossa nova vida vai se encaixando, né? E isso pra Deise, quando você falou, acho que a nossa filha nasceu em 4 de dezembro de 2020. A memória funcionou, hein? Nossa, Pandemia. Não, caos, né? Foi uma história engraçadíssima, assim, porque... Enfim, depois eu falo, só pra não perder o fio da meada. Mas no primeiro mês, quando deu 10 de janeiro, mais ou menos, voltou as rotinas. E aí eu peguei minha mochilinha, coloquei meu computador, vou lá. Fiz a minha malinha de treino, falei assim, Deise, eu tô indo, mas eu volto. Aí ela falou assim, cara, quando você fechou aquela porta, foi um momento tão complexo de emoções. Agora é que são elas. E ela falou assim, estaria ali sozinha e ao mesmo tempo em quanto tempo eu voltaria a ter, ou se eu voltaria a ter a rotina que eu tinha antes. Porque é isso, assim, né? Sim. E aí a gente sempre fala sobre isso de mudança, de conciliação disso da vida. E não é igual o homem, né? Que você tá ali e se apoia, mas essa jornada, ela continua, assim, sabe? Então você tava ouvindo, tava passando um fiozinho na cabeça, tipo, de como foi isso. É marcante, né? É uma experiência única. Eu, como mulher, eu sempre pensei, né? Falei, gente, eu tenho o dom de gerar uma vida, né? Eu preciso aproveitar isso, viver todas as experiências que a vida pode me dar. Então, eu sempre tive esse pensamento de ter filho por conta disso. E é uma experiência mesmo. Já começa no parto, que é outra história. Quem é mãe adora contar a história de parto, gente. Eu descobri isso porque realmente é uma imersão ali, é um momento marcante que até falei pro meu marido, a gente precisa escrever. Ele, não precisa escrever, você nunca vai esquecer, porque é muito marcante. Mas o mais marcante é, você tá lá na salinha, você tá com o bebezinho com você, né? No meu caso, a Laura nasceu de parto normal, então ela fica no seu peito ali. E aí o pessoal começa a ir embora. Tem um monte de enfermeiro, médico, tudo. Eles falam, ai, Thaís, parabéns. Aí foi embora o pediatra, daqui a pouco foi minha obstetra. A enfermeira sai do quarto. Saiu do quarto, aí ficou eu e o Antônio assim. Falei, e agora, gente? O que é pra fazer agora? Com o neném, o que a gente faz? Nada te prepara para isso, né? Para esse momento que você passa a ser 100% responsável por um bebê. A gente estudou, a gente se preparou pra caramba, assim. Eu combinei com ele de eu estudar o pré e ele estudar o pós. Então, eu estudei muito até o parto, porque eu falei, bom, eu que vou ter que passar por isso, então eu vou Deixa fazer que eu controle isso aqui comigo, né? Ele estudou muito o pós. Mas mesmo você tendo estudado, na prática, gente, as coisas são diferentes. Ajuda muito, a teoria ajuda muito, com certeza, mas na prática o trem é... O primeiro susto, Thaís, eu tava lembrando, quando você falou disso aí, tava eu, a Deise e a Marininha tava no bercinho. No primeiro que você fica assim, posso pegar? Daí eu lembro que a Gabriela falou, lógico, é seu, né? Mas se quiser. Eu falei, cavala, mas tudo bem. E aí, quando eu tava no quarto, ela entrou e falou, hora do banho, vamos, papai, né? Porque a Deise, ela teve cesárea, então ela não podia dar o banho. Daí eu falei, não, mas como assim?
Né? Como que pega? Aí eu falei assim, faz primeiro pra eu aprender? Daí o primeiro olhou, faço, claro. Eu falei, agora os próximos são seus. Eu falei, ai, Jesus, né? Lascou. Eu acho que é o medo de cair, é o medo de machucar, é muito pequeno, é muito frágil. Depende de você. E aquilo que vocês falaram, eu não sou mãe, mas eu imagino quão complexo deve ser. Sim. Nada te prepara. É um momento que você é pego totalmente de surpresa. Apesar de você saber que tem uma gestação de 9 meses, né, dentro da normalidade, na hora que chega é diferente. É diferente. Eu e a gente falava uma frase, faltando uma semana, mais ou menos, né? Porque primeiro que a contagem começa na gravidez, que eu sempre funcionei por mês, eles começam a falar por semana, né? Aí hoje eu já chego na mãe que tá grávida, falei, quantas semanas, né? Já tô aqui, ó. Já tá avançado, modo avançado. Aí faltando uma semana, a gente olhou pra cara do outro e falou assim, olha... Eu estou contando que aquela frase que nasce junto com a criança, um pai e uma mãe, vai vir. Eu estou contando com esse combo aí. E de fato muda, né, Thaís? Muda a cabeça. Mas você sabe que é curioso isso, porque a gente é a geração com mais informação sobre maternidade, paternidade, mas a que menos tem experiência. Eu li algum livro desses de maternidade, porque justamente as pessoas passaram a ter menos filhos. Então, antigamente, na época dos nossos pais, todo mundo tinha criança pequena em casa. Então, você convivia com bebês ali de alguma forma. A gente não. Eu fazia, sei lá, já 7 anos que eu não vi o bebê, que o último bebê que tinha na minha família era o meu afilhado. Então, 7 anos que eu não trocava uma fralda. Você acha que eu lembrava como que fazia? Não, gente, você tem que reaprender tudo de novo. Então, tem essa dicotomia mesmo, né? Entre o acesso à informação e a experiência prática que a gente já não tinha ali. E é diferente quando é seu e quando é dos outros. É diferente. É completamente Chorou, diferente. Você passa pra mãe. Exato, exato. Ali é a convivência. Agora eu sou a mãe, agora você passam pra mim. Gente, cadê a mãe da criança? É tipo, a gente brinca assim, quando você recebe visita, geralmente o pessoal pega, ai que lindinho e tal. Aí quando vai embora, você fala, meu filho, não balança essa criança. Porque quem vai ficar as outras 18 horas com ela sou eu. E eu lembro a última criança que eu peguei antes da pandemia ali, né? Foi primo segundo grau, né? Filho de um primo. Ele falou assim, cara, você não tá respirando, né? Porque eu tava segurando o filho dele assim, ó, tenso. Aí falou, vai ficar? Eu falei, não, pode pegar. Aí, pega. O braço já caindo, né? De tanta tensão aqui. E Tatá, esse seu novo momento sendo mãe, com certeza ele vai respingar muito na sua vida profissional. Sim. E como é que você acha que a sua nova profissão, mãe, vai te auxiliar na sua profissão de líder de insights dentro do Google? Eu acho que a gente aprende a ser eficiente, né? Como eu já comentei. E tem esse lado de você tentar descobrir o máximo possível sobre as coisas. Apesar de ter comentado essa questão da teoria e da prática, eu acho que muitas das coisas que a gente vem fazendo que tem dado certo é fruto de estudo. E para a maternidade é a mesma coisa, assim, é a mesma fórmula que eu apliquei nos meus antigos empregos de estudar, de ir a fundo, de buscar uma referência, de procurar alguém, falar com as pessoas, eu estou aplicando agora da maternidade. Então, eu sinto que é uma transferência, né? Muda o assunto, mas é a mesma coisa. E aí tem algumas coisas que, se eu puder comentar aqui, né, para quem for novos pais, que acho que faz total diferença, que para a gente fez, essa questão de você estudar, de procurar as referências. Então, a gente passou com um monte de especialistas, né? Então, eu nem sabia, gente, que tinha tanto profissional para a área de maternidade, mas tem muita gente. Então, tem os fonoaudiólogos que a gente passou, uma querida que atendeu a gente com a amamentação, que não é nada intuitivo, as pessoas acham que é, mas, gente, nada intuitivo. É um mito, né? É um mito. Você precisa aprender mesmo a fazer o match ali entre o peito e a criança, digamos assim. A questão do sono, que apesar de ter muita informação sobre isso, a informação está dispersa em vários conteúdos ali. Então, eu e o Antônio, a gente fez um curso com uma pediatra, um curso online, inclusive. A gente maratonou, e aí, quando a gente terminou o curso, a neném já estava dormindo muito melhor. Então, vale muito a pena estudar a fundo e procurar sempre referências. E pessoas especializadas. Então, a fisioterapeuta pélvica, por exemplo, que cuidou de mim durante a gravidez, a própria fonoaudióloga, que ajuda muito na amamentação, o pediatra especializado em sono. Enfim, tem uma série de pessoas ali que você consegue acessar. E aí, outra coisa que fez muita diferença para a gente, e aí volta um pouco de carreira nesse assunto, que é a gente pesquisar referências não só no Brasil. Então, a gente tem muita referência, muito vídeo no YouTube, bastante informação legal, mas para o problema que eu tive, por exemplo, de amamentação, era muito específico. Então, eu consultei vários profissionais maravilhosos que ajudaram e tudo, mas olha onde eu fui achar, num site de saúde do governo australiano, as informações que eu precisava para resolver o meu problema. Então, vou comentar só rapidamente. Eu tive hiperlactação, então eu tive muito leite.
E aí, quando você tem muito leite, o seu leite tem muita lactose. O que faz com que o bebê tenha muito mais gases do que o normal, porque o neném não consegue esvaziar o seio. E aí, nesse site, é um blog, era um artigo, a gente começou a ver, e aí lá dava algumas dicas de como resolver isso, que era basicamente você repetir o mesmo seio em várias mamadas até esvaziar. E a neném chorava, gente, assim, chorava o dia inteiro, chorava muito. Toda vez que ela mamava, ela ficava chorando. No dia que eu comecei a seguir as dicas desse site australiano, a bebê mudou, assim, da água pro vinho. Mudou tudo, porque, coitada, realmente ela estava sofrendo ali com uma questão muito específica. Então, pesquisem. Muita gente me falava, não, isso aí vai passar com 3 meses. Fica tranquila, aguenta aí o choro que fala. Só que isso, gente, eu tava com 1 mês, né, nenê? Eu tinha mais 2 meses pela frente, que é o tempo de maturação ali do intestino do bebê. E aí, a gente, inconformados que somos, eu e o Antônio, a gente falou, gente, não é possível. Todo mundo tem filho, não é possível que ninguém nunca passou por isso, deve ter alguma solução. Então, tem ali essa dose de você não se ficar satisfeito com o que as pessoas falam que, isso é normal, aguenta aí sem dormir, aguenta aí com o bebê chorando, que vai dar tudo certo, né? Então, acho que essa é uma dica que eu dou, tanto para o mundo profissional quanto para a maternidade, é de busquem informação, sabe? E aí o inglês faz muita diferença nisso, porque aí a gente abre o horizonte ali. É legal ter isso falando, porque eu fiquei pensando na conta corrente dela também de pagamento dos especialistas, que foi igual a minha, não é? Quando a Daisy... E é engraçado quando eu falo que é um mito, e às vezes é uma provocação que, obviamente, das mulheres de compartilhar essa experiência, pelo menos vivendo, né, com a Daisy, assim, a gente teve um desafio diferente que para ela não gerava produção de leite suficiente. E, cara, é um desafio para a mulher, porque toda consulta tem um preconceito, né? Porque daí você vai para consulta, às vezes aí você tem profissionais e tal. Não consegue mesmo? Falei assim, cara, eu tô num momento difícil aqui, cara. Né? Você fica muito sensível. Você fica sensível. Então, aí eu ia junto, falei assim, vou dar um socão nela. Dá vontade. Dá vontade. Não vou, tá, gente? Não é isso. Foi só uma brincadeira. Foi uma brincadeira, né, paz. E é isso, porque você tem muita situação que acontece, mas ela fica dentro de uma caixinha preta. Fica. E aí depois, quando você vai abrindo, você vai conversando sobre os desafios, aí você vai conectando. Porque ali, por exemplo, no condomínio, em apartamento, né, a nossa vizinha do lado teve um filho 3 meses, uma filha 3 meses ou 4 meses depois da gente. E aí a gente tava aquela coisa, né? Tava lá descendo no parquinho, daí eu vi eles, como que tá e tal. Ela falou, nossa, né? Tava cansada, etc. E eu falei, a amamentação. E aí ela falou algo não, tá difícil, etc. E aí eu abri, com a Daisy aconteceu assim, assado e tal, conversando normal. Ela falou, sério, sabe? Você desce aquela coisa de tipo, ok, não é só comigo. E isso acontece muitas vezes, porque por mais que tenha algumas coisas, outras vivências, pelo menos ali vivendo com a Daisy, acompanhando ela em consultas e médicos, etc., você tem muitas coisas que ficam dentro de uma caixinha que, por algum motivo, entra talvez um julgamento, uma vergonha, uma lidar com um sentimento que é alguma coisa muito comum. E o enaltecimento de muitas coisas, porque você amamentar ou não faz de você mais ou menos mãe. Com certeza. E tem muito disso, né, para as pessoas que não conseguem amamentar por qualquer motivo, de não estou sendo suficiente, eu sou incapaz de uma carga, dar comida para o meu filho. Então, emocional. é muito complexo. E o que eu falei assim, Uma carga emocional. você oscilou muito as emoções durante a gravidez? Durante a gravidez, minha gravidez foi muito tranquila, assim, não posso nem reclamar, porque nem enjoo eu tive, não tive nada. A única coisa que eu tive era sono e fome, só. Só isso. A Daisy, ela oscilou muito, eu brinco com ela, que eu falei assim, eu convivi com umas 5 de você, né? Ela falou, você exagera. Eu falei, não, tem dia que... Eu falava, dia que era 10. Eu falei, o tom de voz do bom dia. Bom dia. Ai, bom dia. Pô, tá simpática. Hoje tá dengosa, hoje tá puta. Daí você sabe mais ou menos a condição. E aí pós também. Porque o desafio, por exemplo, com a Daisy, o que aconteceu? Ela não podia sentir cheiro de comida. Nossa, olha que loucura. Horrível. E eu tava na época na dieta, né? Então imagine eu lá cozinhando, todo mundo em casa e tal. Daí ela falou assim, cara, se você continuar cozinhando, você vai me matar. Uma lata de atum. Até que a Marininha é hiperproteica, porque a única fonte de proteína que ela conseguia consumir era whey protein. Ela não comia frango, carne, nada. Assim. E aí era muito louco, assim. Ela comia, não batia bem, não batia. Daí eu falei, a Marina já saiu com o bíceps definido, né? Já saiu.
bombada, pronto. Já fazendo uma pose do Double Biceps. E aí são desafios, imagine, toda aquela mudança de corpo e etc. E a gente no meio da pandemia, isso era 2020, eu falei assim, aí eu lembro que eu vivia de marmita, né? Eu vivia uma vida de atletas, né, forçado ali, porque não cozinhava, né? E tudo isso eram elementos que vinham junto do processo. E é o que você falou, assim, informação existe. E aí você tem que fazer o trabalho de aprofundar, consultar, filtrar e meio que processar aquilo tudo para ver, o que faz adaptar sentido. para o seu caso, porque cada bebê é um bebê, não tem jeito. Não, interessante. É que eu só tô pensando. Vai lembrando, aqui né? lembrando. É que você passou por tudo isso na pandemia. Eu ainda passei agora. Então, minha sogra veio em casa, ajudou pra caramba. É um outro contexto. E eu acho assim, que sabe? pra mim, como pai, foi um dos maiores privilégios, sabia? Porque, assim, eu estava presente. 100%, Eu estava Ficou em 100%. casa. Ali, quando eu saí, tipo, a estrutura, por exemplo, na época da Cirrus e até hoje, ela era uma estrutura remota. Então, eu podia trabalhar e estar vivenciando isso. E, às vezes, eu falo com alguns amigos, eu falo assim, cara, é possibilidade. Infelizmente, eu tive essa possibilidade. Vai ter o segundo? Cara, eu vou me preparar para estar junto. Porque faz muita diferença. Com certeza. Até porque não é que você está ajudando, você está fazendo parte da criação de um ser que é importante a presença masculina. E essa é uma frase, dos homens que nos ouvem, parem de ser bundões, né? Porque, de fato, não é ajuda, é o seu papel dentro ali da família, né? Então, Exato. E, Tatá, me fala uma coisa. Você vem do mundo corporativo, você fez a sua carreira dentro disso. Sim. E agora você está temporariamente fora dele. O que você sente que é a maior necessidade da mulher quando ela resolve engravidar, trabalhando num mundo tão competitivo como a gente tem hoje, que é o corporativo? É bem difícil, porque eu vou ficar 6 meses fora, né? Quando eu voltar, querendo ou não, eu vou ter um momento ali de catch-up, que eu vou ter que tentar alcançar esses 6 meses. Claro que eu não estou em Nárnia, né? Eu estou lendo, estou pesquisando ainda as coisas, estou vendo tudo que está acontecendo. De vez em quando dou uma olhadinha nos e-mails aqui, eles falam para não olhar, tá, gente? Eu olho porque eu não aguento, sou curiosa. Quero saber o que está acontecendo. Então, eu também tô ligada no que está acontecendo. Mas acho que o maior desafio é esse, de eu vou voltar e o trem tá andando. Então, eu vou ter que correr um pouquinho atrás ali para continuar da onde eu parei, digamos assim. Mas você sente que as empresas elas têm que dar algum suporte nisso? Então, por exemplo, você hoje trabalha numa grande companhia que tem toda uma estrutura, mas não é toda mãe que tem essa possibilidade. Exato. E muitas, inclusive, têm uma certa retaliação por resolverem ser mães. O que você sente que para você está sendo mais importante agora de trabalhar numa grande companhia que pode te proporcionar isso? Acho que o principal, principalmente para quem amamenta, é a questão de você poder trabalhar remoto. Então, eu tenho uma política lá que me permite trabalhar em casa por mais 3 meses, além da maternidade, da licença maternidade. Então, eu posso ficar em casa mais 3 meses com a bebê. Então, eu vou estar lá fazendo reunião, a hora que der o horário de mamar, plugo ela aqui, a câmera daqui para cima, tudo certo, né? Consigo continuar esse processo de amamentação, que é importante, né, ali pro bebê. Mas mesmo que ela tomasse mamadeira, acho que é um momento importante, né? Você tá ali com ela, curtindo. Agora mesmo ela vai começar a introdução alimentar na hora do almoço, eu vou querer dar comida, com certeza, porque é tão legal, gente. Todo dia muda ali. Mas em relação às empresas, acho que esse é um principal fator. A questão de você aumentar ali a licença paternidade, gente, é essencial. O Antônio, ele trabalha no iFood. E lá já são 2 meses. Então, é muito mais do que os 5 dias ou os 20 dias que muitas empresas estendem. E faz total diferença, porque é o que você falou. Ele ficou em casa comigo 2 meses e o trabalho principal dele era cuidar da bebê. Tanto é que quando ela acorda de noite, ela dorme melhor com ele do que comigo. Porque durante esses 2 meses, ele conseguiu construir uma relação ali com ela que é única, assim, sabe? Então, até às vezes grito para ele, falo, ajuda aqui que é o seu colinho. Meu colinho já não tá fazendo o mesmo efeito, não. Então, acho que essa participação, né, dos pais aumentada com a licença ajudaria muito também a vida profissional das mamães, né? Porque você equipara o jogo, né? Então, ele voltou já, né? Até estava comentando aqui com a Mi, né? Quando ele voltou, eu falei, tô com um pouquinho de ciúme aí dele ter voltado. Eu também queria trabalhar. Porque, poxa, ele
tá de casa, né? Trabalha de casa e tudo. Então, em alguns momentos ele sai ali, fica um pouquinho com a gente, mas é diferente, né? Então, ele conseguiu recuperar esse tempo que ele ficou, né, de licença muito mais rápido do que eu vou conseguir, porque afinal de contas são 6 meses. Até uma coisa que eu falava pra ele, eu queria logo ter gêmeos, porque como eu quero ter 2, se é uma licença só, entendeu? Eu não fico tanto tempo longe do trabalho, não vai atrasar, né, entre aspas, ali a minha carreira. Mas ainda bem que não foi gêmeos, viu? Passando agora por uma. Eu tenho um colega que falou isso. Não, vai vir 2, é tranquilo. Daí eu assim... Tranquilo. Tá. Aí eu falei, depois de uns meses, ele falou, cara do céu, o que é isso? Um já é punk, imagina 2. E eu quero... Ela tava falando aqui, daí o meu olho deu uma lagrimejada, porque você vai lembrando das coisas, né? Que uma das coisas de afeto, né? De estar perto. Eu lembrou quando eu tomei banho, que eu peguei a Marina e coloquei aqui assim, ó. Delícia, né? É umas coisas que você não explica, assim, sabe? Ô, Cris, eu quero estender a pergunta que eu fiz pra Tatá. E vou fazer um comentário depois dela. Boa, e aí você faz seu comentário. Porque eu perguntei pra ela o que ela achava que era importante, mas ela é a empregada, certo? Então, assim, ela não é a pessoa que emprega. Você é a pessoa que emprega e tem muitas mamães no seu time. Que iniciativas você faz, você tem e você acredita que vale a pena ter para o empreendedor que está recebendo... Sim. Mães e, enfim, mulheres que querem ser mães. Teve uma época que a gente tinha, acho que 7 grávidas, assim. Nossa! E aí a gente falou, RH, vocês não estão entendendo a capilaridade disso. Tipo assim, você quer ter um bebê, né? A gente brincou, usa isso. É um pouco do comentário que eu ia fazer, assim. Antes de você ter... a minha percepção ali, falando como homem, da Daisy como mulher pós-filho, mudou muito. Muito mesmo. E uma das coisas que a gente pensa ali, olhando como empresa, né, essa transformação na nossa vida naturalmente acontece na vida de todo mundo quando tem filho. Então a gente começou a entender é uma mudança de cabeça e de visão do mundo e sobre as coisas que é muito louca, assim. A primeira que antes a gente tinha essa percepção na gravidez como um ponto que talvez impactasse negativamente produtividade, entrega, etc. Primeira crença quebrada, assim. É o que você falou, inclusive, para mim. Eu falei assim, cara, eu era muito ruim, porque eu produzia 12 em 14 horas e eu comecei a produzir a mesma coisa num período menor de tempo, porque não tinha mais, entendeu? Se eu quisesse estar presente, mudava. Então, quando a gente... Eu escutei até, fazendo um parênteses, de uma cliente também que teve gêmeos. Ela foi promovida durante a gravidez, que eu achei isso fantástico, que não é o que acontece. E ela fez o mesmo comentário que você. Gente, eu fazia muito mal a gestão do meu tempo. Porque hoje eu tenho 2 filhas, que são gêmeas, pequenininhas, devem ter, sei lá, 3, 4 anos, também a idade da Marina. E ainda assim eu consigo dar conta de fazer tudo que eu preciso. E aí quando você vê essa mudança ali como empresa, então teve esse cenário. Tem a Adri que trabalha comigo, ela engravidou e ela estava numa fase dela de carreira que ela assumiria uma cadeira de liderança e gestão. E a primeira reação dela, ela falou assim... Fudeu, vou perder. E a gente não. Falei, não, você vai ser promovida. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra por conta do mérito do que você construiu. Você não precisa se provar. Você já... Porque não perde competência profissional por isso. E etc. E aí foi um caso quando a gente passou por isso, a gente fala, tem que ter o tempo adequado, tem o tempo da volta. E isso a gente foi muito consciente de... Por exemplo, eu tinha a referência da Mina aqui para a gravidez. Cara, você não vai voltar igual, porque você vai ter que adaptar a sua rotina, seu fluxo, sua entrega. E aí a gente começa a entender melhor esse contexto. Não é negligenciar resultado, não é nada disso. Cara, é uma excelente profissional, só que é uma fase da vida que é a adaptação. Então, nos primeiros 30 dias... É adaptação, pô. Exato. Tem que se ambientalizar. Imagine, nesse mundo que a gente tem VUCA 6 meses mudança, fora. Você não pode esperar que essa pessoa em 6 meses que esteve fora recupere o ritmo rápido. Então, coerente. Então, a gente olhou um pouco para isso, para a estrutura de trabalho. Então, na hora que a gente decidiu manter a Cirrus como um negócio remoto, a gente ponderou muito sobre isso. Eu falei, a mãe estar perto, estar em casa... e aí parece que assim, e aí eu escuto alguns amigos meio babacas em algum conceito, assim, pô, mas como que vai produzir, não sei o quê. Fica muito preocupado. E ao contrário, meu irmão, você está propiciando, né, algo que é tão importante e tão relevante para aquele momento que a pessoa não vai, tipo, abusar ou fazer mau uso disso, não. Porque não é o contexto, às vezes é uma profissional. Exato, diz mais sobre ela, né? Isso, mas isso a gente ponderou e foi uma decisão muito boa, assim, porque isso, inclusive, é um grande diferencial de reter
os talentos, assim, não há medo sobre essa relação de ser julgado para julgamento, não trava crescimento, as promoções acontecem, flui, e a gente cria um pertencimento da marca em algo que deveria ser natural e feito por todos, mas que não é feito. Concordo. A gente teve um outro caso de uma colaboradora, isso antes da Marina, que a gente empregou ela pós-gravidez. E essa menina, no Dia das Mães, ela chorava absurdamente, porque ela falou assim, eu vim, e a Daisy, na pergunta, e ela vira e fala assim, mas Thaís, me fale mais sobre você, sobre a sua vida, sobre a família. E ela falou assim, eu tinha medo de responder nessa pergunta que eu era mãe, né? E aí a Daisy falou assim, é mesmo? Como que chama? E etc. E depois ela virou, trabalhou com a gente durante alguns anos, né? E aí num dia ela chorou contando emocionada porque ela tinha medo de responder que ela era mãe, porque aquilo ali invalidou ela em coisa de 5 vagas anteriormente. Nossa Senhora. E por isso que eu falo assim, para todo mundo, né, que nos ouve ou que é empreendedor e empresário, ressignifique o seu olhar sobre as coisas. Totalmente. Eu tenho um grande amigo também, o Luiz, hoje da Nuvem Shop, ele é CMO lá, e ele falou essa percepção. Ele falou assim, cara, mãe, eu no meu processo, obviamente não é um filtro, mas e ele também é pai, etc. Ele falou assim, cara, entrega muito mais, produz muito mais. O resultado não penaliza profissional, entende? Exato, tem uma organização absurda. E a gente está falando muito aqui do processo de licença maternidade, mas a gente não pode esquecer que depois que essa mãe volta, ela também vai ter as obrigações. A licença é um lapso... Rapidinho. Gente, passa voando. Passa voando. Já. E aí, de novo, da sua parte e até sua, Cris, quero escutar de vocês, até porque o episódio, vocês são os protagonistas, não eu, de como é que é a gestão do pós, assim, no sentido de filho vai precisar ir para o pediatra, vai ter adaptação na creche, na escolinha, vai ter, enfim, dias que não vai estar bem, vai estar doente, enfim, quando vai para a escola, começa todas essas fases. O que você, Tatá, como colaboradora de uma empresa, e você, Cris, como quem emprega, de fato, acham que tem que ser os combinados com relação a isso? Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que a gente não é medido pelo horário ali, tá ali das 8 às 6, né, por exemplo. A gente é medido pelo projeto, mais do que pelo projeto, mas pelo resultado. Então, o Google é uma empresa totalmente focada no resultado que você entrega. Então, se eu tiver, por exemplo, um compromisso de manhã, mas, poxa, depois vou me virar ali nos 30, trabalhar um pouquinho mais no final do dia ali para compensar, sem problema nenhum. Claro, se eu tiver uma reunião com um cliente, eu, por exemplo, posso abandonar ali. Mas tudo combinado para dar certo. E até, só voltando no que a gente comentou antes sobre a promoção, eu fui uma pessoa que foi promovida um mês antes de eu sair de licença maternidade. Isso, para mim, só me deu mais gás, porque eu saí super feliz. E agora que eu vou voltar com a faca nos dentes. Porque eu falei, poxa, eu fui promovida, então, sabe, num nível super legal agora. Agora que eu tenho que dar mesmo 101% ali de mim para a empresa. Então, acho que faz total sentido o que você estava falando, porque a gente volta mesmo com essa vontade de... Mais engajado. De engajar e de mostrar ali nossa melhor versão, né? Para, justamente agora tendo filho, eu sempre fico pensando, poxa, agora eu sou o exemplo feminino da Laura, né? Então, quanto melhor eu for como executiva, como pessoa, com as outras pessoas, na forma como eu trato, como eu lido com os problemas, melhor vai ser o exemplo para ela. Então, eu tô com essa E o respaldo da companhia também nesse sentido. Então, assim, que você falou, a minha companhia não mede pelo tempo que eu trabalho, sim pela qualidade das minhas entregas. Claro que aqui, gente, muita parcimônia nisso. A gente não está falando de um trabalho de 2 horas e pronto. Pelo contrário, não é isso. São muito mais horas. Exato. Mas o jogo é outro, né? Exato, é o contrário, mas você não precisa bater o cartão, né? Como a gente precisava ali antigamente no modelo tradicional. Então, eu tenho essa flexibilidade de horário e tem até uma coisa que eu acho que serve como dica de organização, que é se preparar para a semana. Então... Muita gente vai achar, poxa, isso tá errado, esse modelo. Mas eu sempre organizo minha semana no domingo. Comecei a fazer isso também na gravidez. E aí as pessoas falam, pô, mas você tá trabalhando no domingo? Eu falei, gente, eu tenho que limpar minha caixa de entrada no domingo. Eu não posso deixar isso para segunda de manhã, que eu já tenho reunião o dia inteiro. Porque eu já vou ser bem menos produtiva. Então, claro, eu faço isso com total consciência de que é o melhor para minha produtividade, né? Mas eu sei que muita gente critica, né? Acha que é ruim. Mas aí tem um ponto...
Tatá, num lance que você fala de organização, que não é necessariamente trabalhar no domingo, é só você colocar Organizar as caixinhas nos devidos lugares. Então, isso também é um conceito que eu trago muito para minha rotina. Eu gosto muito de ter dimensão da minha semana no domingo, até para entender o que eu vou priorizar, o que eu posso terceirizar, o que é para mim, o que é para o meu time, enfim. E você, Cris? Se você vai precisar tomar um Ciodoro, né? Como que é para você da perspectiva do empreendedor que contrata essa questão da atenção dessa mãe depois que ela volta? Então, dessa flexibilidade que a Thaís já mencionou, de horários, de saídas. Assim, sendo muito sincero, é algo que a gente tem aprendido muito todo santo dia. Inclusive, essa semana eu estava com a Brud, que é head lá de People, a gente estava discutindo sobre isso, o que estender, como fazer, de prazos, etc. Mas algo que a gente já tem um pouco na cultura, eu concordo com o que a Thaís falou, assim, os combinados nunca saem caro. Então, é normal, às vezes por exemplo, essa semana, né, eu joguei uma agenda de uma head para a gente fazer uma reunião às 4 e ela falou, pô, Cris, 5 horas eu tenho uma consulta ali do meu filho, né? Então, a gente pode fazer as 2? Cara, eu não fui nenhum escroto e falou assim, não, preciso de você às 4. Posso. Porque o que a gente fala para mim importa também muito mais o resultado que está sendo gerado e olhar para isso do que necessariamente microgerenciar uma batida de cartão da pessoa. Então, e mudar esse comportamento, que ele é muito mais um comportamento de você tem a minha confiança. Perfeito. E para que ela se quebre, você tem que escorregar na casca de banana do que você tem que fazer para conquistar a minha confiança, que é o que geralmente é cultural. Né? Foi até o que a gente falou no episódio com o Dario, que ele fala que aqui no Brasil as pessoas elas não confiam em você até que você prove que deve ser confiado. Ele falou que nos Estados Unidos é o contrário. Que eu confio em você até que você me prove que eu não posso confiar. E eu concordo, eu faço isso também com o meu time, Cris e Tatá. Apesar de não ser mãe, eu tenho mamães no meu time também. E a Ju, por exemplo, que é uma das fonoaudiólogas que trabalha comigo, ela sempre fala, olha, 7 horas, um exemplo, eu quero colocar os meus filhos na cama, então não quero que tenha agendas ou sessões ou treinamentos ou coisa do tipo, porque isso faz parte dessa rotina, dessa conexão que eu estou estruturando com meu filho. E eu acho isso muito importante porque, de novo, gera um senso de responsabilidade. Sim. Então, ok, eu não preciso microgerenciar você para saber que você vai me entregar. Eu dou autonomia para saber que você vai fazer e vai me entregar no tempo que tem que ser entregue. E negociar prazo, se for o caso. Porque muitas vezes a gente acaba falando, não, vou fazer a qualquer custo e não negocia esse prazo. E é muito importante que a gente faça tudo isso. E no final, assim, né, o que a Thaís falou, vai ser cumprido, porque o comprometimento está no resultado. Exato. E principalmente porque acho que inconscientemente gera uma gratidão de viabilizar isso para a mãe. Exato. E isso, obviamente, cara, vou cumprir a minha parte, não tem por que não fazê-lo, sabe? E é muito desafiador, eu acho, para a mulher também, porque eu escutei isso de uma das médicas, né, pós-parto, que ela falou assim, olha, e a estrutura, né, se eu falar alguma bobagem, não me julguem, médicos, mas acho que a questão a estrutura hormonal da mulher não é uma coisa que nasceu e resolveu. Pode ir até 1 ano. Então, imaginem isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? É muita mudança. Essa mudança, o ritmo, uma sobrecarga. E no final, você vai falar para qualquer mãe, valeu a pena? Valeu, faria de novo? Faria, né? E acho que a gente, como papel, não tem que entrar, sei lá, não pode ser mais um babaca nesse elemento de dificultar algo que já é um desafio. Então, tudo que acho que as empresas, e eu falo isso muito com colegas, né, também empreendedores, cara, você ter a consciência, tá claro o resultado e você parar de querer olhar só para funcionar tem que vir aqui na empresa todos os dias, todos os horários e cumprir e não se importar para a vida. Não, eu acho que hoje eu estou numa fase da vida que tudo é possível desde que você tenha um equilíbrio e uma prioridade. Concordo. E aí dá para ser mãe e ter, né, ter uma empresa? Dá. Existem algumas
pecinhas aí que caem ou que você vai ter que reequilibrar, sim, mas isso é um combinado de você com você mesmo. Assim como você ser uma intraempreendedora dentro de corporações. Só que você tem que estar no ambiente adequado, né? Que te propicie fazer esse bom trabalho e te dê essa avenida aí de execução, assim. Eu tô falando do meu lado que eu vivi, né? Talvez eu vou trazer aqui a Deise, ela vai ter a leitura dela, né? Mas eu vi, é interessante demais, assim, estar do lado e vivenciando tudo isso, estar presente. E no final você vai estar em estado de desconforto, né? Perfeito. Né? Mas tem que estar a fim de fazer as coisas certas e acontecerem. E Cris, você falou de intraempreendedorismo e eu vou jogar para Thaís, lógico. Você se considera uma intraempreendedora? Você tem que ser um empreendedor dentro do Google, porque a forma de trabalho é uma das coisas que eu mais gosto, inclusive, do Google, é muito livre. Então, quando você entra no Google, ninguém vem assim e fala assim, olha, essas são as tarefas que você precisa fazer. Isso não existe. É até estranho, né? Porque geralmente nas empresas tradicionais as pessoas dizem, esses são os processos, você faz isso dessa determinada maneira nesse sistema. Se você for conversar com as outras pessoas que fazem a mesma função que a minha, né, que tem o mesmo cargo que eu atendo uma indústria específica que é a indústria de educação. Aí cada pessoa atende ali indústrias distintas. Cada pessoa vai trabalhar de um jeito diferente. Isso porque a gente tem muita flexibilidade. Então, eu tenho ali um objetivo a ser alcançado, que é ajudar os nossos clientes a terem melhores oportunidades de negócio, a crescerem. Mas isso vai variar absurdamente a forma como é executada. E aí varia muito com o background, né, com o histórico Perfeito. Que essa pessoa traz. Então, no meu caso, eu fazia já análise de mercado instituição financeira. Quando eu fui para o Google, falei, bom, eu vou me agarrar ao que eu já faço de melhor, que é onde eu cheguei, né, até ali nas instituições financeiras, que é essa parte de análise. Então, eu trouxe um outro viés que as pessoas que estavam ali antes não tinham. E isso é muito legal, porque eu tenho uma outra pessoa que ela tem uma baita experiência com pesquisa, né, com pesquisa qualitativa. Então, a gente bebe ali da água um do outro e vai experimentando para melhorar os resultados ali, os projetos que a gente faz com cada um dos nossos clientes. E aí, claro, a gente atende os stakeholders internos, vê o que está dando certo para o cliente. E essa liberdade é muito boa no Google. E tem o segundo fator que eu acho que ajuda muito no nosso dia a dia, que é o quanto as pessoas são abertas. Então, por exemplo, eu tenho um desafio dentro de uma indústria de educação que eu não tenho nenhum case aqui no Brasil. Não existe, por exemplo. Gente, eu posso ir lá, procurar dentro do nosso site interno lá quem que é a pessoa responsável por aquela indústria que está surgindo, sei lá, na Austrália, na Alemanha, em qualquer lugar. Eu mando uma mensagem para ela, com certeza essa pessoa vai me atender. É o que a gente chama de Googleness, né? Que é a questão de você sempre estar disposto a ajudar o próximo. E aí, mesmo quando as pessoas não sabem ou quando não são com elas nunca vão te falar, não, ou simplesmente encerrar a conversa com não conheço, não é a minha parte aqui. Elas sempre vão tentar te ajudar de alguma forma. Acho que esse é um grande diferencial e que eu acho que é um modelo que eu não consigo mais voltar para trás, sabe? Trabalhar de outra forma. E aí, claro, tem outras coisas, né? Que é o próprio modelo de trabalho que é colaborativo, né? Usando o Google Workspace. Gente, eu já não sei mais fazer nada que não seja colaborativo. Então, voltar ali para aquela forma que você tinha que salvar a apresentação. Lembra? Salvar a versão 1, versão 2, versão 30 até o final. Isso não existe mais. É bastante difícil voltar para essa etapa, quando a gente está tão acostumado com a organização do trabalho ser mais colaborativa. Então, acho que as ferramentas do Google são viciantes, né? Quando você vai usando, você vai. E uma pergunta, Thaís, que a gente acabou não fazendo. Claro. O Google aconteceu na sua vida ou ele foi planejado? Gente, o Google foi suado, viu? Era um plano ali de muitos, muitos anos para entrar ali. Então, como eu comentei com vocês, eu comecei a trabalhar em banco. Vou até voltar um pouquinho. Eu sou formada em relações internacionais. Então, o meu sonho ali de jovem, né? Jovem sonhadora. Jovem mística. Era trabalhar ajudando as pessoas de alguma forma. Então, até por isso eu fui fazer relações internacionais, porque eu sempre fui um perfil mais generalista. Então, eu era aquela pessoa que eu ia razoavelmente bem em matemática, razoavelmente bem em português, mas eu não era nenhum gênio em nenhuma das duas coisas. Então, eu falei, bom, tem que pegar aqui uma coisa que seja mais geral. E aí eu tinha esse sonho de jovem, né, de ajudar as pessoas, enfim. Fui fazer relações internacionais e aí meu sonho sempre foi trabalhar na ONU, em uma instituição internacional, algo nesse sentido, trabalhar com outros países. E aí, gente, no primeiro ano,
eu precisava trabalhar, porque minha família é super simples. Eu era bolsista na PUC, passei com bolsa lá 100%. Mas era difícil até para conviver lá no mesmo ambiente. Então, eu falei, preciso arranjar um estágio aqui rapidinho. E aí, fui perceber que todos esses estágios na ONU ou em instituições, na Acnur, esses grandes nomes que são de ajuda humanitária, não são remunerados. Aí eu falei, ixi, lascou. Como que eu vou trabalhar? Desafio Meu 2. sonho não era assim. Ixi, gente, eu preciso aqui, pelo menos, né, o dinheiro do Vale Transporte aqui, senão lascou. Nem para isso eu tinha. E aí, bom, botei meu rabinho entre as pernas, falei, vou começar a mandar currículo para quem me chamar, porque eu precisava bancar a faculdade. Você precisa comprar um monte de coisa para a faculdade, comprar livro, enfim. E aí, os primeiros doidos que me... Os primeiros doidos que me aceitaram foi o pessoal do CIT. Então, fui lá, fiz uma entrevista. Gente, o salário na época era R$700. Para mim, isso daí era... Nossa, tô rica. Meu Deus, tô rica. R$700, vou torrar já esse salário logo. E comecei a trabalhar lá, sem experiência nenhuma. A única experiência que eu tinha, que eles pediam, era inglês. E aí, depois eu conto a história do inglês, que o inglês marcou muito a minha vida. Assim, depois eu conto por quê. E fiquei lá, enfim, para juntar um dinheiro. Meu objetivo era sair. E aí, trabalhar alguns meses e sair para tentar trabalhar num desses grandes órgãos e tudo. Só que minha família era bastante simples. Aí, com 6 meses de estágio, o pessoal falou, olha, tem uma vaga de analista júnior. Então, lembra, eu ganhava R$700. E aí, a vaga de analista júnior era para ganhar 2.750. Gente, eu lembro até hoje, porque é tão marcante assim, foi em 2010 isso. E aí, eu cheguei em casa e falei, gente, eu não quero ficar lá. Mas a vaga é 2.750. Os meus pais fizeram festa. Eles falaram, nossa, meu Deus, tá é muito rica. dinheiro, tá rica. Gente, na época, era basicamente o que o meu pai ganhava. E eu tinha ali 18 anos, isso. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Então, para ele, assim, não passava pela cabeça dele que eu não aceitar aquele emprego para perseguir um sonho. Eu tinha que aceitar. E assim foi, aceitei, né? E aí foi difícil, assim, para mim, durante uns anos, entender que, poxa, aquele sonho que eu tinha ali, né, de trabalhar numa instituição, enfim, uma ONG, não seria feito. Mas eu poderia ainda exercer, ajudar as pessoas de outra forma, né? E aí eu comecei a procurar trabalho voluntário, enfim. E aí, nessa época, eu falei, bom, já que eu vou trabalhar em empresa, eu quero trabalhar numa empresa, poxa, que eu possa empreender dentro da empresa. E aí, nessa época, já era muito... Começou a surgir muito esse papo de startups, né? De tecnologia, estava muito em alta nisso. E aí, desde então, eu comecei a tentar migrar para a empresa de tecnologia. Então, o que eu fazia era mandar currículo. E, obviamente, não deu certo, porque eu fiquei 7 anos no Citibank, que foi esse meu primeiro emprego. Lógico, fui subindo lá, saí de lá já com cargo mais alto, enfim. Mas essa estratégia de só mandar currículo, obviamente, não deu certo, porque minha experiência toda era em instituição financeira. E foi ótimo, tá? Assim, para mim, tenho muita gratidão pelo Citi, porque foi a minha primeira porta de entrada. Com o dinheiro que eu ganhei lá, eu consegui pagar o intercâmbio, fui melhorar meu inglês, depois eu fiz curso de espanhol, sabe? Sou muito grata a esse emprego, porque me abriu muitas portas para o que veio depois. Mas quando você está vivendo, é difícil de você enxergar as coisas dessa forma, né? E aí, depois eu tive uma segunda virada de chave, que foi quando eu fui para o MUFG, que é um banco pequeno aqui no Brasil, que é o Mitsubishi Financial Group, mas é o maior banco do Japão. E aí, lá, com a estrutura menor, as coisas eram muito mais dinâmicas. Então, o negócio acontecia, não tinha essa questão de divisão por área. Então, eu comecei a aprender muito mais coisas, muito mais rápido do que no Citi, que tinha uma estrutura com 2.000 funcionários. Era bastante gente lá. E aí, eu comecei a melhorar o meu currículo por conta disso, porque não era, obviamente, uma startup, mas o ritmo era diferente ali, no sentido de que eu tinha que me desenvolver. Então, fiz um monte de cursos, comecei a melhorar o meu currículo, comecei a ter time, que eu não tinha antes no Citi. Quando eu saí de lá, eu já estava com 5 para 6 pessoas, então foi uma experiência muito boa, assim, para me desenvolver. E aí, nessas mudanças que eu fui pensando, bom, eu não estou trabalhando em tech, mas eu posso usar tech aqui dentro do meu dia a dia. Como que eu me coloco aqui de forma que eu esteja presente nesses projetos, né? Então, mesmo antes de eu ir para o meu UFG, teve um projeto para trabalhar com tecnologia, para montar um sistema do zero. Eu falei, gente, eu que tenho que ir. Deixa comigo. Deixa comigo. E meu chefe, o Nelson, do doido lá... Gente, eu tinha 23 anos. Ele me mandou para os Estados Unidos para eu montar lá o sistema lá com o pessoal, com os indianos e tudo. E aí já começam os desafios também da carreira
da mulher, porque eu era super jovenzinha, né? Assim, bem... tinha muita vontade, muito sangue no olho, mas muita gente não me levava a sério. Aí, o que eu fazia? Eu botava um saltão, assim, até contei pra mim já essa história. Ia toda de terninho, assim, toda arrumada, botava uma maquiagem, prendia o cabelo, assim, para o pessoal me respeitar, assim. Nunca sofri, assim, nenhum caso, assim, nesses antigos trabalhos, mas você vê que é diferente, que as pessoas te levam mais a sério quando você se coloca mais. Então, eu sempre fui aquela pessoa mais, sabe, de ser firme nas reuniões e tudo, porque eu era muito jovem, então eu precisava que isso acontecesse. E aí, bom, nesse período que eu estava no MUFG, eu comecei a pensar, bom, o que falta no meu currículo para eu trabalhar numa empresa tech? Porque tudo bem que eu não tenho experiência, mas o que eu posso fazer para complementar? Então, eu melhorei muito a minha parte de números, de dados. Então, tem uma empresa que fica na Paulista, que é só de cursinho de banco de dados, de Excel, de coisas nesse sentido, de VBA, né, que é a linguagem de programação do Excel. Fiz tudo quanto é cursinho que tinha, aplicava no meu dia a dia. Nunca fui muito boa, tá, gente? Nessa parte aí. Não é o meu forte. Mas eu tava esforçado. Eu tava ali, ó. Falei, não é possível. Uma hora vai dar certo. E aí eu lembro que eu fiz um curso com a Fundação Estudar. Tudo quanto é curso que aparecia, eu fazia. Eu tava nessa vibe de vou conseguir. Tava firme. E aí fiz um curso na Fundação Estudar, que por coincidência ou não, foi lá no BTG Pactual, que é no prédio do Google. Olha que loucura. E eu lembro que a gente passou ali pelo andar do Google e eu ficava, poxa, será que um dia vai dar certo? Sabe? É muito legal, né? A gente lembrar para essas coisas, porque é muito marcante. E aí, nesse curso, era um curso de liderança, mas era um curso que fazia você pensar sobre quais que eram suas prioridades. Né? O que você estava fazendo aqui no mundo? Qual que é o seu principal objetivo? E aí fiz lá os testes que tinham nesse curso e tudo, e aí deu lá, né, que meu principal objetivo era independência financeira e família. Então, eu falei, bom, isso aí já tô no caminho. Porque o trabalho, para mim, é esse valor, né, de você se desenvolver, de você ter ali uma estabilidade para dar o melhor para minha família, que até então, no meu caso, eu pensava muito na minha irmã, né, que era a minha filhota ali. Já adolescente. Já adolescente naquele momento. Então, eu falei, bom, eu vou correr por fora aqui. Então, como que eu ajudo as pessoas e ganho aqui estabilidade e melhoro o meu currículo para ir para o meu objetivo de tech. Então, nessa época que eu fiz esse curso, eu tive uma sacada de... Falei, bom, o que eu faço de bom que eu posso falar numa entrevista numa empresa de tech? Porque essas empresas, elas valorizam não só a faculdade que você fez, né, mas os cursos, a sua experiência profissional, mas também quem que é você fora do trabalho. Quais são os seus hobbies? O que você faz de interessante? Né? Às vezes a sua faculdade nem importa, porque a gente recebe os currículos, até é legal falar isso. A gente não olha o currículo do funcionário, é uma triagem feita por uma outra equipe e a gente chega para entrevistar, né, sem necessariamente olhar ali qual que é a faculdade que essa pessoa fez. Então, isso, gente, já caiu por terra. Tá? Na minha época era muito assim, o nome, né, o USP lá e tal. Quando eu comecei a mandar currículo. Hoje em dia já não é isso, é sobre quem você é. Exato. Né? E aí, bom, o que foi legal desse curso que eu fiz na Fundação Estudar, que foi no prédio do Google? Que ali eu tive a sacada de começar a dar aula de inglês. E aí conheci uma pessoa lá que ela dava aula de inglês numa instituição que se chama Cidadão Pro Mundo, que é uma instituição beneficente que ajuda jovens de baixa renda lá do Capão Redondo. E você sabe ali um nível legal de inglês, não precisa ser fluente, você pode ir lá dar aula. Então, você faz um treinamento, né, com o time deles ali de professores e é isso, te jogam lá numa sala de aula e falam, gente, ó, siga o livro aí e se vira nos 30. E aí, pra mim, gente, isso foi um choque, porque eu sempre fui mais tímida, sempre fui mais retraída e tudo. E dar aula lá como voluntária acabou suprindo a necessidade que eu tinha ali, né, de fazer algo... Seu objetivo de vida, né? Meu objetivo, né, de retribuir. E, ao mesmo tempo, me preparou demais para o mercado profissional. Porque eu estou vivendo agora. É porque hoje eu trabalho com clientes, eu preciso fazer apresentações para CEOs, para CMOs. E o que é uma sala de aula, se não você ir lá na frente e fazer uma apresentação? E é punk, viu? Para adolescente é bem mais difícil do que para CEO. Vou falar para vocês que... Imagino, mas tenho medo desse momento. Mas exato, é. Não, dá 11h30, a aula acaba meio-dia, o pessoal já tá guardando as coisas. Você fica, opa, que é isso, pessoal? Eu acho que era assim, viu?
Mas, enfim, tô contando uma história longa aqui para dizer que depois que eu fiz eu fiquei lá por 4 anos, dei aula na Cidadão Pro Mundo, recomendo para todo mundo que sabe o nível de inglês, porque vai te ajudar não só a melhorar a sua apresentação, a você estudar inglês, porque isso é muito bom, porque você precisa preparar a aula. Então, para você preparar a aula, você precisa estudar. Então, você fica com o inglês bem afinado. E tá fazendo uma coisa que é super legal, que é repassar o conhecimento ali para outras pessoas que precisam. E faz toda a diferença na carreira. E como isso volta pro que você faz hoje, né, Tatá? Exato, exatamente. Assim, é aquela frase do Steve Jobs, né? A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. A gente não consegue conectá-los quando a gente está vivendo. Então, o que eu fiz foi traçar um plano meio que fazendo várias coisas ali para tentar encaixar o meu currículo ali para a tech, que hoje que eu trabalho numa big tech, eu consigo entender que fizeram total diferença. Mas antes de eu chegar no Google, eu mandei muito currículo. Eu fiz várias entrevistas no Nubank, na Uber, para o próprio Google, sei lá, eu devo ter mandado currículo umas 30 vezes, sério, bastante vezes, assim. Insistente, então eu digo para as pessoas, insistam, vale super a pena. Para a Uber, eu fiz entrevista até com a CEO, então, putz, eu ia, batia na trave e não passava, então foi um momento, assim, de bastante frustração até para mim, né, porque eu falei, putz, eu melhorei meu inglês, estou aqui com um currículo legal, um monte de curso, estou pronta e não ia. E aí, em 2019, o Antônio, que é meu marido, entrou no Google. E ele começou a trabalhar lá e a gente falou, nossa, é possível. Então, existe... Porque eu achava que eu mandava meu currículo, caía lá numa lixeira lá e... Pô, não é possível. Não é possível. Nunca me chamam. E aí ele conseguiu entrar, mas no caso dele, ele é de tecnologia, né? Então eu falava, mas chamaram ele porque ele é de tecnologia. Eu aqui sou patinho feio, né? Sou de business, como que vão me chamar? É muito mais difícil, a concorrência é maior, né? Quando você é de business. E aí, mesmo com ele lá, eu continuei mandando currículo. Eu falei, não, a gente vai trabalhar junto, você vai ver tudo. E aí, até que em 2021, passou 2 anos. Esses 2 anos eu fiquei mandando currículo lá. Eu já estava até super feliz no banco, porque eu tinha uma equipe, adorava o que eu estava fazendo lá. E aí ele falou, apareceu uma vaga aqui que eu acho que é a sua cara, para trabalhar com educação. Aí eu falei, Tony, tô mó desanimada, vou ter que montar... Porque assim, toda vez que você manda o currículo, você tem que ir lá e ajeitar seu currículo de acordo com aquela vaga. Ele falou, não, manda, é com educação, acho que, vai dar bom. Aí falei, tá bom, vai. Aí fui lá, né, arrumei meu currículo, mandei, falei, os caras não já estão cansados de ver meu currículo, meu nome lá. E aí, gente, demorou uns dias assim, me ligaram. Falou, oi, aqui é a fulana do Google. Eu falei, oxi, já... É golpe. Não é possível. Ela, não, a gente recebeu aqui seu currículo e tal, queria ver se você tem horário para fazer uma entrevista e tudo. Aí eu já fiquei assim, em choque. Mas aí eu pensei, bom, já consegui uma etapa a mais, então o que eu vou fazer? Vou anotar tudo que tiver nessa entrevista para a próxima vez que eu mandar currículo, na minha cabeça, eu achando que eu não ia passar. Para a próxima vez que eu mandar currículo, eu já vou saber as perguntas, já vou bem mais preparada, vou anotar tudo. Você já estava usando a entrevista como preparatória, né? Para a próxima. Na minha cabeça eu pensei, nunca vou passar, né? Imagina, para mim era uma coisa muito distante. E aí fiz uma entrevista, aí falaram, tem mais uma. Aí fiz outra entrevista, aí fiz mais uma, aí falaram, chegou o case. Aí, nossa, gente, cheguei no case. Estão deixando a gente sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar. Mas, de novo, eu tava com essa mentalidade. Bom, o máximo que vai acontecer é que eu vou aprender pra caramba fazendo o case. E aí, gente, dura que eles passam esses cases, você tem 3 dias para fazer, você está trabalhando que nem um doido no seu trabalho atual, né? E você tem que entregar um case ainda que o seu chefe ali não está nem sabendo, né? Coitado, você está ali da meia-noite às 6, você está ali, ó. Só na tangente. E aí foi meio que nesse esquema da meia-noite às 6 fazendo esse case, mas eu dei tudo de mim. Falei, olha, agora é o meu momento aqui, agora vou dar de tudo para passar. E aí, deu certo. Passei, consegui. E foi muito legal, porque nas entrevistas, eu sentia que eles ficavam meio assim, nossa, mas você trabalha no mercado financeiro, né? Falava assim, e tudo. Não, mas eu estou estudando pra caramba sobre educação, já conheço bastante do mercado, tudo. E eles faziam umas perguntas. Gente, eu tentava ir pelo que era o meu forte. Então, eu conhecia bastante ali de mercado. O que eu fiz? Peguei lá os balanços das empresas que trabalhavam lá com eles, li, estava super por dentro, né? Então, qualquer coisa que eles perguntavam, eu garantia que eu estava sabendo. E aí, acabou dando certo. Até hoje eles falam, nossa, o seu caso é um caso bem diferente de contratação, porque por mais, né, que eu tinha ali as habilidades para aquela vaga, eu nunca tinha trabalhado com marketing. Então, foi a primeira vez que
que eles contrataram alguém com esse perfil, eles até falam, olha, é muito bom o seu caso é um case, porque você não veio do marketing, você vai super bem, né, com as habilidades que você trouxe do mercado financeiro. Além de concluir a jornada, ela falou, me põe aí como case de sucesso. Exato. É uma verdadeira mochileira das galáxias, Exato. né? E aí você responde muito sobre ela, né, Mirna? Quando ela falou sobre sobre maternidade, o que a gente estava falando, de como é a preparação, de como você enxerga a mudança, ela é simplesmente um processo que é você, dentro da sua jornada, igual você foi construindo. A gente falou num papo antes disso sobre a ausência de objetivos e clareza sobre a jornada. E na sua fala, acho que esse foi um ponto importante, assim, né? Sempre estava alinhado a algum objetivo. Sim. Talvez as coisas foram se responder. Quando você olha hoje para trás, você fala, mais nossa, fácil. fez muito sentido. Mas as coisas, conforme você foi trazendo, foram se construindo na sua jornada, mas nunca deixando de olhar para o porquê, para quem, Exato, né? De ter esses objetivos. O papo tá maravilhoso, mas chegamos aqui Puxa no vida. final. Mas Passou assim, muito rápido. não é agradecendo já não. Tem uma última pergunta aqui que a gente gosta de fazer para os nossos convidados e ela está relacionada talvez um pouco... Eu tenho uma sugestão aqui de resposta. Ouvindo a Thaís aqui. O Código 42, no Guia de Mochileiro, ele fala que é a resposta para a vida, para o universo e afins. Para você hoje, Thaís, qual é o Código 42 para você, para a sua vida de intraempreendedor? Qual é a resposta para um Código 42? Nossa, essa pergunta é profunda. Gente, eu acho que minha resposta seria a gente fazer o melhor que a gente pode pelas pessoas que a gente ama, né, independente da situação que a gente vive. Então, buscar o nosso próprio amadurecimento, seja em qualquer profissão, né? Então, quando eu faço meu trabalho bem feito para um cliente, ou quando a Mirna atende a gente super bem como ela atende, ou o Cris, quando faz um produto super legal, a gente está devolvendo algo pro universo, né? Então, independente da nossa carreira, de onde a gente está, ou se a gente trabalha em casa como mãe, inclusive... Se a gente dá o nosso melhor e faz 100% daquilo, a gente está entregando algo de volta ali muito bom para o universo. Então, façam o que vocês fazem de melhor. Façam de melhor. Incrível, incrível, incrível. Olha, esse papo devia render umas três temporadas. É isso. O que você acha? Eu gosto. Eu gosto também dessa ideia. Talvez até ter uma convidada fixa aqui. É isso. Me empolguei, contei minha história toda aqui. Acho que eu nunca tinha contado assim pra ninguém. Tatá, deixa suas redes sociais aí pra galera te seguir, te acompanhar. LinkedIn, Instagram, enfim, onde você está ativa. Sim, é Thaís Melendes, Thaís com TH. Melendes, porque minha família é do Chile. Nem contei isso, né? Depois vai ter que gravar mais um aí pra poder vai contar. ter que ter parte 2. Parte dois, Exatamente. parte 2. Eu sou mó vira-lata caramelo. Depois eu conto essa parte aí pra vocês. A gente vai deixar de qualquer forma na descrição. Cris, qual é o seu? @cristiano.ffreitas. E o meu, @miabolraf. Para você que quer continuar acompanhando a gente aí, @Código 42 Podcast em todas as plataformas de áudio e nas redes sociais. Muito obrigada por ter acompanhado esse papo com a gente. Obrigada, Thaís, por estar aqui. Cris, tamo junto de Valeu. novo, meu parceiro. Até a próxima. Valeu. Adorei.